Glória a Deus. Pode celebrar Jesus mais uma vez? Amém. Glória a Deus, gente. Que bênção. Você pode sentar. Oi, gente, eu sou o Michel. Que especial estarmos juntos nesse friozinho. Esfriou, né, gente? Olha só. E glória a Deus. Vocês viram a novidade? Não sei se vocês notaram semana passada, mas agora tem 2 cortinas, ó, que nos ajudam ao vento não passar também, né? Porque senão estaria mais frio aqui dentro. Você pode glorificar Jesus pela vida. Gente, isso não foi nada contratado, foi irmãos nossos que colocaram a mão na massa, que fizeram, né? Um doou o tecido, outro foi lá e fez, né, Cris? O Mauro ajudando, ali todo mundo, pessoal fixando coisa ali. Então, é uma equipe, e assim a gente vai se movendo, e Deus vai fazendo coisas lindas no nosso meio, mas a gente tem aprendido a celebrar, a gente tem que se alegrar com as coisas que vão acontecendo. Quando a gente celebra as pequenas coisas, a gente vai celebrar bem também as coisas maiores que Deus vai fazendo. Então, cada oportunidade, cada etapa, agora a gente viu aqui, né, aqui no pavilhão, o palco montado. Gente, essa semana teve irmãos que vieram para pintar, para fazer, para limpar. Então, uma série de coisas que tem acontecido na nossa jornada como igreja, e isso é muito lindo. Mas eu quero agora também saber quem está aqui pela primeira vez, quem é nosso convidado, porque você é esperado aqui. A gente ora por pessoas que Deus envia para estar conosco. Então, eu queria pedir para vocês ficar de pé. Então, você pode ficar de pé? A gente quer celebrar Jesus pela sua vida. Glória a Deus. A igreja, né, tem a oportunidade de estar abraçando essas pessoas também. Que especial receber a cada um de vocês aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Pode sentar, obrigado. Muito bom. Alguns que são novos na Monte Serrat também, mas alguns também lá, do aeroporto. Tem uma turma aí que também estando com a gente, alguns pela primeira vez, outros não, mas glória a Deus, muito bom receber cada um de vocês. Queridos, como discípulos de Jesus, nós temos sido chamados pelo Senhor para cumprir a missão que Ele tem colocado diante de nós. E viver a missão, viver para a missão, falar da missão, é algo que precisa acontecer de forma constante, de forma diária na nossa vida, na nossa jornada, a partir daquilo que temos entendido do chamado do Senhor sobre as nossas vidas. Isso não deve ser algo que a gente tenha um domingo específico só para falar. Vamos ter o domingo onde a gente vai falar da missão que Jesus deixou para nós. Não, é algo que a gente precisa falar constantemente, porque é algo que nos envolve, é algo que nós precisamos respirar constantemente, falar sobre a missão de fazer discípulos nessa terra, que é algo que Jesus deixou para cada um dos seus discípulos. Mas há alguns momentos em que a gente reforça isso, em que a gente é mais intencional em falar sobre isso, em fazer ações que envolvam isso. E nesse mês de agosto tem sido dessa maneira. A gente tem falado semana após semana sobre a missão, sobre as várias maneiras de cumpri-la, tudo aquilo que Deus tem nos permitido viver. E a gente tem sido mais intencional nesse sentido, como um valor mesmo, olhando para a nossa responsabilidade nesse tempo que Deus tem nos dado, nessa terra, nesse lugar, porque cremos que estamos onde estamos, porque o Senhor tem nos permitido e Ele tem nos conduzido. E é importante nesse momento onde intencionalmente a gente para e reavalia a nossa vida, esses momentos onde a gente olha para as nossas ações, onde a gente reforça aquilo que nós acreditamos e que nós somos chamados para viver e para fazer. E à medida que os nossos dias vão passando, que os nossos desafios vão chegando, na jornada, na rotina, por vezes, e esse olhar ele vai ficando mais, se esfriando um pouco mais, e a gente vai sendo envolvido, então, e por vezes até perdendo um pouco o foco, e investindo as nossas vidas muito mais
em outras coisas, em coisas dessa terra, mas em coisas que envolvem, claro, o nosso dia a dia, mas que nós não podemos deixar de lado, deixar de falar sobre aquilo que, de fato, Jesus nos chamou para viver e para fazer. Nesse mês, a gente foi conduzido a olhar para a grande comissão, para aquele momento onde Jesus comissionou os seus discípulos, onde ele, então, os entregou essa missão de ir, de anunciar, de ensinar, de batizar as pessoas. Na semana passada, a gente falou um pouquinho sobre a questão do poder de Jesus sendo manifesto por meio das nossas casas, quando nós abrimos os nossos ambientes de casa, o quanto Jesus faz quando um discípulo compreende de fato a sua responsabilidade de anunciar o reino, abrindo a sua vida para cumprir a missão e ver de fato, Jesus operando milagres nas casas, nos ambientes por onde a gente tem ido. E hoje a gente vai olhar um pouquinho olhando para a realidade lá da igreja primitiva, para os primeiros cristãos ali, e tudo o que eles enfrentaram para que o evangelho pudesse chegar até nós hoje, para que o amor de Jesus fosse espalhado ao longo desses anos e pudesse chegar a nós e pudesse gerar transformação na minha e na sua vida. E agora, então, diante de tudo isso, de tudo que temos ouvido, de tudo que temos experimentado, cabe a nós, então, cumprir e proclamar e anunciar. E o nosso mês será completo, então, com a conferência de casa em casa, como o Mauro já trouxe muito bem aqui. Fomos muito encorajados a nos inscrevermos para esse tempo. De fato, gente, nós estamos com expectativas. As expectativas, elas estão centradas no Senhor, mas por aquilo que Ele vai fazer, por aquilo que Ele vai entregar a cada um de nós nesse tempo, por meio da vida de homem, sim, mas é o Senhor quem faz. Então, eu quero reforçar aqui o convite do Mauro, que você faça um esforço para estar junto, para vivenciar esse tempo. Estaremos como igreja ali no nosso prédio no aeroporto, próximo ao aeroporto, para que a gente possa ter esse tempo. Se você não se inscreveu, talvez porque eu não vi muito valor nisso, mas eu quero te encorajar, te trazendo o valor de fato que há em momentos como esse, onde nós podemos ser ainda mais envisionados, ainda mais encorajados a cumprir a missão, a ouvir aquilo que o Senhor quer de cada um de nós, porque certamente Ele tem planos, projetos para cada um de nós, nos conduzindo, nos direcionando. Então, se você puder, esteja junto. E também o encorajamento do domingo que vem. Gente, a gente está querendo fazer uma grande festa aqui. Então, assim, a gente está conversando com os líderes de célula para encorajar suas células, para se preparar, para vir. Pode trazer balão, pode trazer faixa, pode trazer o que quiser, mas é para a gente fazer uma festa, e essa festa não é para nós. Essa festa é para o Senhor da nossa vida, para aquele que tem mudado, que mudou a nossa história, que tem transformado os nossos dias. É a esse Deus que nós queremos celebrar. A gente vai ter batismos de pessoas que entregaram sua vida ao Senhor e vão poder estar ali celebrando. Então, convide pessoas, convide seus amigos, traga para esse tempo que vai ser uma grande festa. A gente está com essa mobilização no pavilhão. Essa semana, o Pierre e o Cid conduziram uma turma ali para pintar. Depois você pode passar ali, essa parede de cá já está toda pintada, assim, que é onde fica a iluminação e coisa. Já o palco está bonito, ainda não tem o piso final em cima, mas já foi pintado também. Tá ficando demais, gente. Vai ali depois, tira foto, celebra. Pode postar, fazer o que tu quiser, mas celebra Jesus por aquilo que Ele está fazendo no nosso meio. O som já está instalado. Essa semana, prepara aí os homens que vierem na oração. De repente, a gente vai fazer um mutirão aqui já no final, levar algumas cadeiras para lá. A gente já quer deixar. Já vieram me perguntar, o pessoal da estrutura já veio me perguntar, mas para que vai fazer isso? Vai mexer com todas as cadeiras? Depois, vamos fazer, a gente vai celebrar. Eu estou imaginando que a gente vai estar com um grande número de pessoas ali, e a gente vai ir fazendo isso, gente. Essas cadeiras, elas não nasceram aqui, então elas podem sair daqui, elas podem voltar, a gente vai movimentando. Amém? Posso contar com vocês? Diminuiu aí, quando o pode, só ouviu do Guga, mas glória a Deus.
Tem alguns que não disseram pode, mas eu vou chamar igual, né? Mas é isso aí, gente, e glória a Deus, a gente está muito animado para isso, para o que Deus vai fazer. Então, não fique de fora, não fica apenas olhando assim, eu vou ficar aqui admirando, né? Quando estiver pronto eu chego. Não, se envolve. Isso é bom, faz parte. A gente tem registrado tudo isso, porque daqui a alguns anos a gente vai poder lembrar o que Deus fez, e nós estivemos aqui, a gente fez parte disso, e é realmente algo muito bom a gente poder se envolver naquilo que Deus tem feito. Amém? Vamos lá, vamos ler Atos capítulo 8. Quero ler com você o texto que está lá em Atos 8, o versículo 1 até o 8. Você pode acompanhar pela sua Bíblia, seu dispositivo eletrônico, ou aqui pelo telão. Hoje, nosso tema é etapas de uma igreja que cumpre a missão, e eu quero conversar um pouquinho com você acerca disso, olhando para a realidade da igreja de Atos. Ok, vamos ler então. O texto diz assim: E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor tem realizado no nosso meio, por todos os feitos do Senhor, e nós agradecemos, nós celebramos. E agora, Pai, obrigado pela Tua palavra também, que nos encoraja, nos confronta e nos impulsiona para viver aquilo que Tu tens preparado, separado para que vivamos nesse tempo. Pai, nós consagramos a Ti as nossas vidas e pedimos, continua falando conosco e se manifestando aqui, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o livro de Atos, ele é repleto de acontecimentos conduzidos pelo Espírito Santo, onde envolve a pregação do Evangelho, onde a igreja de Jesus e os discípulos estão totalmente envolvidos. E é lindo ver a forma como o Senhor foi construindo a história, como Ele foi convocando as pessoas, como Ele foi separando pessoas para aquilo que Ele queria fazer, foi revelando de maneira progressiva a sua vontade, conduzindo de uma maneira extraordinária cada momento, fortalecendo os discípulos diante dos desafios que eles enfrentavam, diante de cada momento. Muito obrigado, muito obrigado. Com licença, gente. É tudo ao vivo aqui, né? Então, mas glória a Deus, vamos lá. Muito obrigado. Então, a maneira como ele ia fortalecendo os discípulos diante dos desafios, mantendo o foco naquilo que ele estava preparado e preparando para realizar nessa terra. E o texto, ele nos mostra de forma clara como a igreja primitiva vivia, como ela ia avançando, crescendo, mas também enfrentando inúmeros desafios nessa jornada. A gente vê ao longo de todo o livro de Atos muitos relatos de desafios, de oposição, de uma série de situações que os discípulos de Jesus viveram, que eles enfrentaram naquele tempo, e a gente vai percebendo, então, com isso, diante de tudo isso, que desde o início da igreja, a gente pode perceber que servir a Jesus, que viver uma vida com Ele, não é sinônimo de uma calmaria. Tudo é tranquilo, tudo acontece bem direitinho, bem ali. Não,
mas a gente vai percebendo que realmente vai sendo envolvido em muitos desafios para que a gente possa viver aquilo que Deus tem, aquilo que Ele quer, mas Ele vai nos encorajando, Ele vai nos capacitando a viver tudo isso. Por isso, hoje, eu quero, olhando para esse texto, eu quero falar sobre 3 etapas que vive uma igreja, não somente essas, mas pelo menos essas 3 etapas que vive uma igreja que realmente avança no cumprimento da missão, daquilo que Deus nos entregou. E pensando aqui com você, uma igreja que cumpre a missão, uma das coisas que ela enfrenta é uma grande perseguição. E a gente vai olhar, puxa vida, pensar, mas eu estou cumprindo a missão, vivendo aquilo que Deus quer, mas eu vou enfrentar uma grande perseguição. O versículo 1, ele diz que desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, a ponto de que todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Graças a Deus, nós não fomos dispersos, ainda pelo menos, para lugar nenhum. Estamos todos juntos aqui, amém? Glória a Deus. Mas o contexto mostra que esse era um momento desafiador. A gente ouviu falar ali de Estevão, ele que era um homem cheio do Espírito, ele havia sido apedrejado e morto pelo povo. Os versículos anteriores, eles mostram que as pessoas, elas estavam furiosas, elas se lançaram contra ele, e tendo ali Saulo, consentindo com tudo isso ali na morte dele. O texto diz que naquela ocasião desencadeou-se grande tribulação contra a igreja, ou seja, mesmo diante de quem Estevão era, de tudo aquilo que ele tinha vivido, diante de todo o cenário dos discípulos se entregando, diante de tudo aquilo que faziam, levantou-se grande perseguição. Lá no capítulo 6 de Atos também, os versículos 8 e 9, diz: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo, contudo levantou-se oposição. Então, o texto segue e ele diz que as pessoas que se levantaram contra ele não podiam resistir à sua sabedoria e ao espírito com que falava. Então, eles até ali subornaram outros homens para falar mentiras a respeito dele, e ao final isso resultou na morte de Estevão, então, e também desencadeou essa perseguição à igreja de Jesus. Essa história, ela nos ajuda a compreender algumas questões muito importantes na jornada. Quando a igreja de Jesus ela se posiciona, ela decide viver a missão, a gente vai entendendo que realmente, de fato, vai envolver oposição e vai envolver perseguição. E essa perseguição e oposição que acontece é uma tentativa do próprio inimigo de tentar contra a vida dos discípulos com o objetivo de pará-los, com o objetivo de fazer com que eles não sigam em frente, cumprindo a obra, cumprindo aquilo que Deus tem colocado diante deles, para que o reino de Deus pare, para que aquilo seja travado, para que aquilo não avance e que as pessoas desistam. Satanás tentará de todas as formas destruir as pessoas, destruir o plano de Deus, enfraquecendo as pessoas, entristecendo elas e fazer com que elas desistam de tudo aquilo que estão vivendo como estratégia de travar esse avanço do reino de Deus. E por isso nós precisamos estar atentos a isso. Porque a tentativa é atrapalhar as pessoas para que elas desistam de continuar fazendo aquilo que elas estão fazendo para o Senhor. Mas nós precisamos lembrar que o Senhor está no controle de tudo, e se a gente permanece confiando nele, se a gente permanece dependendo dele, mesmo diante de todos os desafios que vêm sobre nós, ele vai cumprir aquilo que são os propósitos dele. E ele vai cumprir por meio da minha e da sua vida, querido, se nós permanecermos diante do Senhor. Quando nós pensamos no que a Bíblia chamou dessa grande perseguição, a gente vai ver que de fato mexeu com a igreja, porque todos, o texto diz que todos, exceto os apóstolos, foram dispersos por todas as regiões, mas aquilo que aparentemente era para parar o avanço do reino, acabou trazendo um resultado ainda melhor para a igreja de Jesus, para aquilo que o Senhor queria cumprir.
Como a igreja, nós estamos buscando também cumprir aquilo que Deus espera de nós, e isso certamente, queridos, certamente faz com que se levante uma oposição contra a igreja de Jesus, uma perseguição, e toda tentativa do inimigo é agir de forma que tire eu e você do foco de viver realmente aquilo que Jesus nos chamou para viver. E tendo em vista o quanto ele tem se levantado contra as nossas vidas e família, a gente tem percebido isso, a gente tem visto no dia a dia, nos relatos, nas conversas com as pessoas, nós temos percebido o quanto isso tem desgastado as pessoas fisicamente, também mentalmente, e a gente vai vendo que realmente é uma batalha que por vezes ela vai sendo muito sutil, ela vai acontecendo por meio das coisas naturais, e eu percebo que algumas pessoas conseguem discernir um pouco melhor isso, conseguem lidar de forma espiritual e lutam com as armas corretas, sem desistir, permanecendo em Deus, para que possam vencer as batalhas e ver, de fato, o reino de Deus avançando. Queridos, a Bíblia diz que nós não precisamos ter medo do inimigo, mas ela diz resistir, e ele vai fugir de vocês. É dessa maneira que, como igreja de Jesus, nós precisamos viver nessa terra. Mas muitas pessoas não conseguem olhar espiritualmente e acabam sofrendo um pouco mais, acabam se desgastando um pouco mais, se decepcionam, por vezes culpam a Deus, abandonam aquilo que estão fazendo para o Senhor, pelo fato de não conseguirem lidar com essa oposição que se levanta, e com isso permitem que Satanás tire as suas vidas, as tire do foco daquilo que Deus quer que elas vivam. Satanás age naquilo que é natural, naquilo que acontece no dia a dia, de uma forma natural nas nossas vidas, dentro daquilo que muitas vezes é normal, mas que a partir disso pode se tornar um motivo para quebrar a unidade, para enfraquecer o relacionamento, para causar distanciamento, e isso vai acontecendo no meio dos relacionamentos conjugais, relacionamentos familiares, no trabalho, enfim, em vários ambientes. E eu tenho percebido muito isso, de situações que têm acontecido e têm gerado, porque tem acontecido lá na nossa casa mesmo. Batalhas, desafios, coisas que a gente tem que parar, que conversar, que geram desgastes e que podem acabar atrapalhando a nossa jornada, tanto entre eu e a Carla, quanto com as meninas também. Então, é um alerta total, completo. Situações muito sutis do dia a dia, que por vezes até a gente vai normalizando, lidando como algo normal, mas não é. Porque isso vai nos distanciando e pode gerar uma quebra. E ao longo da nossa história, em muitos momentos, a gente não conseguiu perceber isso espiritualmente. E muitas vezes isso foi se transformando em um embate entre nós dois. Parece que o inimigo sou eu, ou o inimigo é a Carla. E a gente precisa ir fazendo esse tipo de leitura espiritual das situações e não lutar um contra o outro. E hoje, para a glória de Deus, a gente tem podido discernir isso, e isso é importante na nossa jornada, para que a gente, sim, juntos possa batalhar contra o verdadeiro inimigo, contra aquele que realmente é o nosso inimigo. E isso tem nos fortalecido, tem nos feito avançar com ainda mais força, com ainda mais unidade, e eu creio que isso fará com que Deus nos leve firmes naquilo que Ele quer que a gente realize, naquilo que Ele quer que a gente faça diante da jornada que Ele tem separado para nós. Com a igreja primitiva, a perseguição gerou a dispersão de todos, então cada um foi para um lugar, mas Deus usou isso para cumprir de fato aquilo que Ele tinha preparado. Isso não parou o avanço da igreja, pelo contrário, levou a igreja a avançar ainda mais. E querido, eu pergunto hoje para você, diante daquilo que você tem vivido, daquilo que você tem realizado para o reino também, que tipo de oposição você percebe se levantando? Que tipo de oposição você percebe vindo contra você, com o propósito de parar, com o propósito de te tirar do foco? É importante que você faça esse tipo de análise diante da sua jornada, diante da sua vida,
Perceba como você tem reagido nessas questões, como você tem lidado com isso, quais têm sido as armas que você tem usado para lutar diante dessa oposição. Eu quero te encorajar hoje a permanecer no Senhor, a permanecer buscando ao Senhor, e diante de toda e qualquer batalha espiritual que você viver, você possa buscar a Deus, porque é Ele quem luta por nós. É Ele quem batalha as minhas e as suas batalhas. Talvez você está vivendo um momento muito difícil, muito desafiador, mas o Senhor está ali com você. Entenda, lute isso com Ele, com as armas que Ele tem colocado diante de você. Se você tem vivido batalhas espirituais, lute com as armas espirituais, com oração, com jejum, com rendição diante de Deus, se entregue diante dEle, porque Ele realmente vai estar e permanecer com você de maneira constante. Amém? Cremos nisso? Precisamos declarar, precisamos ter fé que o Senhor é quem está conosco e é Ele quem nos conduz diante de momentos como esse. A segunda etapa, que uma igreja que cumpre a missão, ela vive, é que ela prega a palavra em todo o tempo e lugar. O texto diz que todos aqueles que foram dispersos, eles pregavam a palavra por onde quer que eles fossem. A perseguição, ela desembocou na dispersão, e a dispersão, ela redundou ali em evangelização. Então, olha que lindo isso acontecendo. Aqui nós podemos ver que toda a tentativa de Satanás, ela foi frustrada. Tudo o que foi gerado para que a igreja se dispersasse, resultou em discípulos pregando a palavra de Deus em lugares diferentes. Olha que lindo isso, queridos. Olha que demais isso. Aquilo que era para ser visto com tristeza, com lamento, com frustração, se tornou uma das mais belas estratégias de avanço do reino de Deus. Antes, uma igreja que pregava a palavra e pessoas eram alcançadas, sim, mas de uma maneira mais concentrada, talvez com um alcance mais limitado, mas com isso, os discípulos se espalharam e viu-se uma certa maturidade neles, porque ao invés de lamentar, ao invés de reclamar a perseguição que sofreram, eles escolheram não perder tempo, eles escolheram avançar e proclamar o reino, aproveitaram a oportunidade que veio sobre eles. Eu lembro de quando nós estávamos lá no nosso prédio inicial, lá em Porto Alegre, no bairro Monte Serrat. Nós estávamos ali servindo ao Senhor, vivendo algo muito lindo que Deus estava nos dando ali. Mas, num determinado tempo, a gente passou a enfrentar uma certa oposição, lidar com situações de uma certa perseguição ali dos nossos próprios vizinhos, porque começaram a reclamar de uma maneira muito recorrente em relação ao que a igreja estar ali. Aí veio várias reclamações em relação ao barulho, foi feito todo o tratamento acústico no prédio, mas mesmo assim continuou. E a gente foi percebendo que aquilo não era tão apenas natural nisso, mas envolvia também uma questão espiritual, porque chegou ao ponto, nós tivemos que assinar um termo de ajustamento de conduta, de que cuidaríamos disso. Então, teve celebração que teve que ser só no violão e na voz e tudo, mas depois de um tempo, gente, começaram a reclamar até das pessoas se cumprimentando ali na frente. Então, a gente foi percebendo que isso era algo que estava acontecendo ali. E isso nos atrapalhou em um primeiro momento, porque a gente pensava até em comprar um outro terreno. Tem a turma aqui que já estava nesse tempo, do Pátio, uma galera que estava aí já nesse período também. A gente pensando em comprar um outro terreno, expandir ali, mas fomos entendendo que o Senhor estava trazendo algo sobre nós, diante de todo esse cenário que aconteceu ali, com os vizinhos e tudo reclamando. A gente, então, entendeu que Deus estava nos levando para viver algo diferente. No início, lamentamos bastante por ter que sair de lá daquela maneira, mas seguimos em frente, pregando a palavra. Deus nos deu um novo espaço, que hoje é o espaço onde a igreja tem se reunido ali
próximo ao aeroporto, mas hoje a gente vê aquilo que o Senhor fez diante disso, diante desse movimento que precisou acontecer, de sairmos desse lugar, que era onde estávamos há muitos anos, a gente percebeu que Deus ele usou toda essa situação para nos fazer romper fronteiras, para nos levar adiante, para que o Evangelho pudesse alcançar outros e outros lugares, e onde Ele nos levou, queridos, nós seguimos cumprindo a missão, seguimos cumprindo aquilo que Ele designou para nós. Éramos um número menor, e Deus foi acrescentando, Deus foi trazendo novas pessoas, e isso foi acontecendo de uma maneira linda, e Ele nos conduzindo a anunciar o Evangelho por outros lugares. Então, ali na região do aeroporto, já na zona sul de Porto Alegre, agora lá em Gravataí, aqui em todas as cidades do Vale dos Sinos, onde Ele tem nos conduzido, Igrejinha, Santa Cruz, e por onde mais o Senhor nos levar, queridos. E nós precisamos estar atentos a isso, porque toda e qualquer batalha que surgir, que se levantar, toda oposição que se levanta contra o povo de Deus, ela se levanta para cair. E nós cremos que nada vai parar a obra do Senhor nessa terra. Tudo aquilo que Ele quer fazer nessa terra. E nós vamos seguir em frente. A propósito, ontem, gente, foi um dia muito especial para nós. Ontem, a gente teve o privilégio de estar com os nossos jovens ali no Parcão de Novo Hamburgo. Cadê os jovens aí que estavam lá? Glória a Deus, olha aí. Foi muito lindo estar ali com eles, onde eles se programaram, foram lá levar amigos, alvos de amor, pessoas do relacionamento deles, mas também lá sendo desafiados a aproveitar aquele espaço, aquele ambiente para proclamar o amor de Jesus, para anunciar para as pessoas que estavam ali. E Deus ontem presenteou com um dia maravilhoso para estar num parque, né? E realmente tinha muita gente lá, foi algo muito lindo. E quando eu cheguei lá, fiquei com meu coração muito alegre por ver eles ali louvando com violão, uma roda grande de jovens ali celebrando. E quando eu cheguei lá, fiquei do lado deles ali e fui começar a cantar junto. Quando eu comecei a cantar, eu enxerguei um rapaz sentado. E na hora, gente, eu senti o Espírito de Deus assim me movendo, dizendo: não vai ficar aí cantando, não. Vai lá falar com ele. Digo: Senhor, mas eu vim estar aqui com os jovens, né? Não, mas eu entendi de fato e fui lá. Cheguei, sentei, dei um oi para o rapaz e comecei a conversar com ele. E foi um tempo assim muito especial de poder conversar com aquele rapaz ali, o Lucas, e ele pôde me contar um pouquinho da história dele, daquilo que Deus tem feito na vida dele, né? Ele não fez essa leitura, mas eu estou fazendo assim, de coisas como as coisas foram acontecendo. E a gente ficou ali, falou sobre muitas coisas da vida, falou sobre os desafios, as coisas que ele tem vivido também. Depois a esposa dele chegou, aí a Carla veio junto também. E foi um tempo tão gostoso, porque eu comecei a celebrar Deus. Deus, eu creio que é para isso que o Senhor tem nos chamado. É para olhar para pessoas que estão sofrendo, e Ele trouxe os desafios, os sofrimentos, as questões, e foi tão lindo, queridos, porque no final eu fiz uma pergunta para ele. Disse: olha, eu tenho vivido essa vida com Jesus, e Jesus tem transformado o meu viver. E Ele tem feito muita coisa linda na minha história e tudo. E eu pude, então, fazer a pergunta para ele: vocês querem que eu faça uma oração? Vocês querem dar o passo de entregar a vida de vocês a esse Jesus que pode mudar a história? E eles, então, sinalizaram que sim, e nós fizemos ali uma oração, e eles repetiram e entregaram. Celebra com vontade, porque é o Senhor, queridos. É muito lindo. E aquele casal, então, orem pelo Lucas e pela Ângela. Fiz o convite para eles estarem conosco dia 30 agora também, e que Deus toque o coração deles, possam estar também. Já entraram no Instagram da igreja, já viram ali, já pegaram o endereço daqui e tudo. São moradores de Novo Hamburgo, mas pessoas que Deus vai colocando na nossa vida, nos movimentos que a gente faz. Queridos, eu vou dizer para vocês, isso não é natural para mim também.
chegar e abordar alguém, mas é quando o Senhor move o nosso coração, Ele quer, de fato, alcançar pessoas. Ele quer usar as nossas vidas, aquilo que Ele tem feito em nós, e tudo é parte do nosso testemunho, daquilo que Ele está fazendo em nós. Eu não preciso ser um teólogo, eu não preciso ter um grande conhecimento, mas eu preciso apenas partilhar daquilo que o Senhor está fazendo conosco. Então, queridos, diante disso, o que nós aprendemos é uma igreja que prega a palavra. Não importa onde, não importa o lugar, nós precisamos, como igreja de Jesus, pregar a palavra, anunciar o reino de Deus. Eu disse para o Senhor que eu quero aproveitar as oportunidades que Ele gerar sobre a minha vida. O texto que a gente leu, ele cita Filipe, mas nesse mesmo capítulo, porém um pouquinho mais à frente, a gente vai ver o texto falando que um anjo apareceu a Filipe, dizendo para que ele fosse lá para o sul. E aí Filipe foi, então, ele foi lá, ele encontrou um eunuco, ele anunciou o evangelho para ele. Depois o Senhor levou Filipe lá para Azoto, e ali ele continuou pregando o evangelho. E o que a gente pode aprender diante disso é que, independente das circunstâncias, independente do lugar onde nós estamos, nós precisamos seguir pregando a palavra. Precisamos seguir levando o evangelho de Jesus às pessoas, seja nas casas, seja no trabalho, seja na rua, no parque. Sempre é tempo de pregar, e a gente precisa fazer isso de maneira constante. O apóstolo Paulo disse a Timóteo: pregue a palavra, pregue a tempo, fora de tempo, pregue a palavra. Nada pode nos fazer parar de pregar as boas novas do reino, porque, queridos, há muitas pessoas desejando, precisando ouvir e tendo as suas vidas transformadas, mas como ouvirão se não houver quem pregue? Se não houver uma igreja que se move para pregar, para anunciar o reino, para ir, como os jovens fizeram ontem, indo para um parque e podendo, então, impactar ali com a vida deles, com a maneira como se relacionam, com tudo isso. E aí a gente precisa pensar se existe em nós motivos que têm nos impedido de fazer isso. O que tem nos impedido de proclamar o evangelho de Jesus? Talvez você não esteja no lugar que você gostaria, da maneira como você gostaria, nas condições que gostaria, mas nada disso pode ser motivo para deixarmos de anunciar o evangelho de Jesus. A terceira etapa de uma igreja que cumpre a missão é que ela experimenta o agir sobrenatural do Espírito Santo e gera alegria na cidade. O versículo 6 que lemos, ele diz assim: quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Filipe, ele foi um instrumento de Deus, e o Senhor realizou muitos sinais, muitas maravilhas, muitos milagres por meio da vida dele. E à medida, queridos, que a igreja de Jesus, ela avança, à medida que os discípulos de Jesus proclamam o evangelho no poder do nome de Jesus, nós vamos ver grandes coisas acontecendo. De fato, porque esses milagres, eles acontecem porque é no poder do nome de Jesus. Certamente pessoas darão atenção, como o texto fala, elas serão impactadas por esse poder. E esse mesmo poder, ele cura os enfermos, ele faz os paralíticos andar. Nesse mesmo poder, os demônios são expulsos e tudo vai acontecendo, porque é no poder do nome de Jesus. Eu não sei se você já viveu alguma experiência com o Senhor, alguma experiência de ver Jesus operando milagres, de ver a manifestação do poder de Deus. Quando nós respondemos ao chamado do Senhor, nós nos dispomos a realizar o que Ele quer de nós, assim como Filipe fez. Certamente nós vamos ver os milagres acontecendo, certamente eu e você veremos o Senhor realizando grandes coisas, e as pessoas que estão à nossa volta, elas também vão presenciar isso. Elas vão ver os milagres acontecendo por meio das nossas vidas, porque nós os colocamos diante do Senhor, e diante de uma perseguição, de uma dispersão ali, Filipe viu Deus agindo na vida de pessoas, curando-as, libertando-as de espíritos malignos, e outras sendo batizadas, como o próprio eunuco ali. E esse mesmo poder, queridos,
Esse mesmo poder é o poder que opera em nós. É o mesmo poder que lá quando Paulo e Silas estavam na prisão, eles estavam lá cantando e orando naquele momento, e eis que um terremoto abalou os alicerces daquele lugar, e todas as portas da prisão se abriram. E com isso o que aconteceu? Diante desse milagre, toda a família do carcereiro e o carcereiro foram alcançados para o Senhor. Quando Pedro estava preso também, a igreja estava orando intensamente por ele, e as algemas se soltaram, elas caíram. Eu não sei o quanto você crê, querido, nesse poder de Deus, mas eu creio que quando nós nos colocamos diante do Senhor, quando nós nos dispomos a buscá-lo, quando nós nos dispomos a cumprir aquilo que Ele quer, que Ele espera de nós, eu e você vamos ver as maravilhas acontecendo. Nós vamos ver milagres acontecendo. Nós já temos visto o Senhor realizando grandes coisas no nosso meio, desde que nós viemos para cá. Quando a gente começou esse prédio, por exemplo, nós não tínhamos o recurso para fazer, mas à medida que nos colocamos diante do Senhor, Ele moveu alguém que veio de São Paulo para cá, não sabia nada do que estava acontecendo, para entregar um recurso que cobriu o custo dessa obra. Se isso não é milagre, gente, eu não sei o que é então. Nós temos visto o Senhor operar milagres. Desde que a gente iniciou essa vinda para cá, a gente tem visto esse milagre da multiplicação. Deus tem acrescentado pessoas no nosso meio, pessoas têm sido batizadas, têm sido transformadas suas vidas, têm aberto suas casas, pessoas têm sido libertas de prisões espirituais, do controle do inimigo, isso tudo por esse poder que opera na minha e na sua vida. E por isso nós seguimos em frente, queridos, orando, clamando ao Senhor, clamando àquele que pode fazer grandes coisas. E quero dizer para vocês que eu tenho orado muito para que Deus continue realizando milagres, que Ele continue realizando maravilhas. Eu tenho clamado a Ele por cura sobre essa igreja, por cura na vida de pessoas, de toda a ordem, cura seja física, emocional, espiritual. Eu tenho orado, nós temos orado como equipe aqui, e eu quero dizer que eu creio que Deus opera cura, o mesmo Deus que nós vemos pela palavra. E esses milagres, eles não pararam lá, eles podem acontecer no nosso meio, mas nós precisamos ter fé, nós precisamos confiar, a gente precisa se render diante do Senhor e buscar a presença, buscar a face do Senhor. Esse mesmo Deus que fez lá no meio da igreja primitiva é o mesmo Deus que opera nas nossas vidas aqui. Eu tenho clamado, gente, por libertação das pessoas diante de toda a opressão, de toda a prisão maligna que pessoas têm vivido. Nosso desejo é que Deus liberte todos aqueles que podem estar vivendo como escravos do pecado, escravos do diabo, que Ele traga libertação de vícios, libertação dos maus hábitos e de tudo o que tem aprisionado as pessoas. Precisamos orar por isso. Nós cremos que o Senhor pode transformar e pode ressignificar a vida das pessoas, as nossas próprias vidas. O nosso desejo é que todos esses sinais, eles sirvam, assim como foi lá com o povo da igreja primitiva, que sirva para a glória de Deus, que cada vez mais pessoas possam ser impactadas por causa do mover, daquilo que acontece no meio da igreja de Jesus, de uma igreja que se move, que cumpre a missão. Eu quero muito ver os nossos vizinhos aqui estando conosco, celebrando conosco aqui, também entregando as suas vidas ao Senhor e comentando sobre tudo o que acontece no meio dessa comunidade de fé, por causa do nosso bom testemunho também, por causa do agir, do mover de Deus na nossa vida. O texto que a gente leu, ele termina dizendo, assim houve grande alegria naquela cidade, ou seja, uma alegria tomou conta daquele povo, daquela cidade, por causa de tudo aquilo que Deus fez por meio dessa igreja que estava ali cumprindo a missão. E isso é muito lindo, é muito profundo, gente.
Nós precisamos orar cada vez mais para que nós sejamos conhecidos, não pelo que nós fazemos, mas pelo que Jesus faz através de nós. Ele faz e Ele vai continuar fazendo grandes coisas, porque onde Deus age, há alegria, onde Deus age, há cura, onde Ele age, há libertação, e nós cremos assim. Por isso, queridos, a nossa oração tem sido cada vez mais que o Senhor continue nos entregando as cidades, as pessoas nessas cidades, para que em tudo Ele siga sendo exaltado, para que em tudo o Senhor siga sendo glorificado por meio daquilo que Ele vai fazer, vai continuar fazendo, porque já tem feito nas nossas vidas e por meio das nossas vidas. Mas o que eu e você precisamos entender é que precisamos ser uma igreja que cumpre a missão. E à medida que cumprimos a missão, uma igreja que cumpre a missão, ela enfrenta, sim, batalhas espirituais. Ela enfrenta, sim, perseguição, desafios e até uma dispersão. Mas a gente vê que em tudo isso o Senhor age, Deus age, e Ele transforma para aquilo que Ele quer fazer, para aquilo que Ele quer realizar. Uma igreja que cumpre a missão prega a palavra. Queridos, nós temos esse privilégio de, em todos os lugares onde estamos, pregar a palavra, da maneira como Deus nos permitir, da maneira como for possível, por meio de conversas, por meio de encontros, a gente não parar de pregar, de anunciar o Evangelho de Jesus. E uma igreja que cumpre a missão, ela experimenta esse agir sobrenatural de Deus. Ele experimenta cura, libertação, multiplicação e, sobretudo, essa igreja, ela faz com que haja alegria no lugar onde ela está. Eu quero te convidar nessa manhã para que você possa refletir um pouco sobre isso. O que você tem vivido diante desse tempo, que Deus tem nos chamado para viver esse cumprir da missão. O Senhor nos moveu para esse lugar, para essa cidade, e eu creio muito para alcançar muitas cidades aqui nessa região. Quando a gente fala de alcançar essas cidades, eu não estou falando de uma questão de ser uma igreja grande, de ser uma igreja, um grande prédio ou algo do tipo. Mas eu estou falando de vidas sendo alcançadas, de vidas conhecendo mais do poder de Deus, de pessoas sendo libertas da escravidão do pecado, sendo libertas dos vícios, sendo libertas de tantas coisas que têm aprisionado. E a gente vê tanto sofrimento em pessoas que têm vivido entregue aos vícios, e pessoas que podem, que não estejam vivendo a vida com Jesus, que não conhecem ao Senhor Jesus, e que não têm a esperança de uma nova vida, de uma vida eterna com o Senhor. E é nesse sentido, mas quando nós nos colocamos diante de Deus para cumprir aquilo que Ele nos chama, é importante que eu e você saibamos o que envolve. Por isso, precisamos estar atentos espiritualmente e batalhar. A oposição, ela virá. A perseguição, ela virá. E a Bíblia fala que tende a piorar. Mas nós sabemos em quem nós temos confiado. Nós sabemos quem luta por nós. Nós sabemos quem nos sustenta nesses momentos. E por isso, queridos, o nosso papel não é desistir, deixar de fazer aquilo que estamos fazendo por causa dos desafios, mas é nos aprofundarmos cada vez mais no nosso relacionamento com Jesus. É seguir em frente. E por isso eu quero hoje convidar você que tem vivido essas batalhas. Você que tem se percebido lutando batalhas espirituais, sendo realmente
alvo do inimigo muitas vezes e tem percebido muitas batalhas se levantando contra você. Eu quero te convidar porque eu quero orar por você nesse tempo. Nós vamos batalhar juntos, porque todos nós estamos vivendo isso, mas nós vamos nos posicionar diante do Senhor, porque só Ele pode nos sustentar nesse tempo. Mas eu também quero orar por pessoas que estejam orando por cura física, por cura emocional. Eu quero que hoje, nessa manhã, nós possamos levantar um clamor diante do Senhor aqui. E nós possamos orar por você que está clamando por isso. Se você tem buscado também se libertar de algum vício, de algum mau hábito, de algo que tem sido difícil, eu quero orar também nessa manhã. Então, eu quero te convidar a ficar de pé. E quero, nesse momento, como um ato de rendição ao Senhor, que nós possamos orar juntos aqui na frente. Mas quero antes disso também perguntar se há alguém aqui que ainda não tomou uma decisão por Jesus. Se você ainda não deu um passo nessa direção de entrega, como eu falei que ontem o Lucas e a Ângela fizeram ali naquele parque. Se você ainda não desfruta de um relacionamento profundo com o Senhor, hoje é a sua oportunidade. Jesus, Ele quer caminhar contigo. Ele quer te conduzir diante da sua jornada, diante dos desafios que você possa estar vivendo nesse tempo. E eu quero te convidar, se você ainda não fez essa oração, eu quero orar contigo, quero te convidar a repetir comigo essa oração. Se houver alguém que ainda não tem essa certeza, essa convicção da salvação em Jesus, não tem ainda essa certeza de que um dia vai poder desfrutar da eternidade com o Senhor, eu quero te convidar a orar comigo. Quero pedir para que a igreja feche os olhos nesse momento e que estejamos todos em oração. Eu quero te convidar a repetir comigo: Senhor Jesus, obrigado. Obrigado pela tua grandeza. Obrigado pelo teu poder. Obrigado pelo teu amor. Jesus, eu quero agora colocar a minha vida diante do Senhor. Eu quero te entregar todos os meus desafios, todas as minhas lutas, todas as minhas batalhas. E eu quero pedir que o Senhor me conduza, que o Senhor transforme o meu viver, que o Senhor cure o meu coração e que o Senhor, Pai, faça morada em mim. Deus amado, muito obrigado pela tua salvação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Há alguém aqui, queridos, que fez essa oração pela primeira vez? Há alguém que hoje orou dessa maneira, entregando a sua vida a Jesus? Você pode fazer um sinal, se houver alguém? Não? Amém. Glória a Deus. Querido, então eu quero nesse momento também, como eu falei, te convidar. Se você está batalhando contra alguma enfermidade, você tem buscado cura no Senhor. Se você está batalhando por alguma cura nas suas emoções, alguma cura de alguma ordem, eu quero te convidar a você vir aqui para frente. Se você está lutando buscando algum tipo de libertação também diante do Senhor, de vícios, de coisas que têm aprisionado você, se você tem enfrentado batalhas espirituais, seja no seu casamento, seja em outros relacionamentos, na sua vida, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Venha, se Deus falou com você. Se Deus falou com você, vem para cá, para nós orarmos. São passos que nós damos e que comunicam espiritualmente, quando nós nos colocamos diante do Senhor. Não fica com vergonha
ou preocupado, o que vão pensar se eu for lá na frente. Não, é diante do Senhor. Renda a sua vida e venha para cá. Os pastores vão estar aqui orando também. Mauro, André, vão estar orando pelas pessoas aqui, as mulheres também. A gente vai estar aqui orando por você. Se você tem enfrentado alguma dessas batalhas, seja na área da saúde física, saúde emocional, seja buscando se libertar de algo, seja buscando se fortalecer para enfrentar as batalhas espirituais da vida, nós vamos orar nesse momento. Nós queremos orar pela sua vida. Amém, amém. Deus, nós estamos aqui, Pai, rendidos diante do Senhor. Nós declaramos que nós amamos ao Senhor e que nós queremos viver tudo aquilo que Tu tens para nós. Deus amado, Tu és o Senhor da nossa vida. E nós Te louvamos porque o Senhor tem nos chamado para viver como Teus discípulos nessa terra, para cumprir a missão que o Senhor tem nos chamado. Mas diante de cumprir essa missão, Pai, nós vemos que muitos desafios se levantam contra nós. Pai, como a igreja que cumpre a missão, nós sabemos que há uma perseguição, uma oposição que se levanta das trevas. E Pai, nós agora nos posicionamos diante do Senhor espiritualmente e clamamos pelos Teus filhos, Pai, pela Tua igreja, e nós repreendemos da vida de cada um deles toda a ação de Satanás, toda a tentativa de fazê-los desistir, de fazê-los desanimar, de enfraquecer, mas que o Senhor levante a cada um de nós, que o Senhor nos fortaleça para que nós possamos continuar cumprindo a missão que o Senhor tem para nós nessa terra. Deus amado, em nome de Jesus, nós agora oramos por cura, Deus, pessoas que talvez não estão conseguindo cumprir aquilo que o Senhor quer, não estão conseguindo viver tudo aquilo que elas poderiam viver por causa das suas enfermidades, por causa de desafios nessa área. Pai, em nome de Jesus, eu creio que Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus que transforma, que muda realidades. A última palavra é do Senhor, não é de qualquer médico, de qualquer exame, porque nós cremos que Tu podes, se Tu quiseres, Pai. Deus, nós clamamos, nós não impomos nada, porque nós somos servos do Senhor, mas nós clamamos no poder do nome que é sobre todo nome, no poder do nome de Jesus, esse mesmo poder que operou na igreja primitiva, que opera ao longo da história, é o mesmo Deus hoje que pode gerar cura aqui no nosso meio, e eu creio nisso, Senhor. Cura, Pai, cura fisicamente, cura as emoções, Pai, das pessoas. Pai, Tu sabes do sofrimento daqueles que têm rendido as suas vidas diante do Senhor e clamado a Ti. Deus amado, muda a história, transforma, e que hoje cada um possa sair daqui renovado pelo Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Deus amado, em nome de Jesus, liberta as pessoas, liberta dos vícios, liberta de tudo aquilo, Pai, que tem prendido elas de viver plenamente o que o Senhor tem. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos continuar cumprindo a Tua missão, nós queremos continuar proclamando os Teus feitos no nosso meio. Pai amado, obrigado pelos milagres que o Senhor já tem realizado, e nós cremos que o Senhor vai continuar fazendo, que o Senhor vai continuar se manifestando, Deus, e nós vamos poder continuar testemunhando, e vamos falar de hoje, eu creio por fé, vamos falar da cura que o Senhor gerou nesse dia, e tudo isso é para a glória do Teu nome, Pai, é para a glória do Senhor, não para a nossa glória, mas para a glória do Teu nome. Nós queremos ver realmente a alegria sendo espalhada pela cidade por meio daquilo que o Senhor está fazendo e vai continuar fazendo, Pai, e por isso nós Te celebramos, nós aplaudimos ao Senhor, o Senhor que é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração, aleluia, aleluia. Oh, queridos, glória a Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de nós, e que tudo isso seja para a glória do nome do Senhor, aleluia.